Olá, filhos amados do Senhor Deus. Façamos uma oração porque o Senhor fale aos nossos corações hoje. Senhor Deus, obrigado por tudo. Que cada dia nós tenhamos a presença do Espírito Santo falando aos nossos ouvidos espirituais, no nosso coração. Que hoje e sempre nós possamos fazer aquilo que seja da tua santa vontade. Te agradecemos por amor a Jesus. Amém. Queridos irmãos, capítulo hoje número 20 de 2 Reis. Nesse capítulo nós veremos algo que todas as igrejas pregam, mas de uma maneira diferente. Acerca daqueles 15 anos que o Senhor Jesus permitiu a Ezequias a ele ter além do que ele tinha. E como ele iria morrer, estava com provavelmente uma doença terminal, ele se angustia, Isaías vai até lá, conversa com ele, o Senhor diz que ele morreria, mas ele ora ao Senhor. Ele vira, vejam só que ele não tinha nem poder, nem forças, né, para ficar em pé, ficar de joelhos. Ele vira ao canto e ora. E o Senhor manda Isaías voltar lá e diz que daria 15 anos para ele. Mas aquilo, quando ele testa ao Senhor para dar uma prova de como seria aqueles 15 anos, né, se seria verdade ou não, o Senhor faz o sol voltar. Mas havia um povo que tem astrólogos, muitas pessoas dedicadas a esses estudos do tempo, que notaram aquela diferenciação, notaram aquilo que fez de diferente o sol. Então aqueles estudiosos receberam a notícia de que um rei estava para morrer e de uma hora para outra o Deus deles o curou e mandam uma comitiva para fazer visita a ele, levando presentes e tudo mais. Vejamos a partir do versículo 12. Naquele tempo enviou Merodach-Baladã, esse aqui, se não me falha a memória, é para ser o pai de Nabucodonosor, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. Olha só, eles ouviram que Ezequias tinha estado doente, mas Babilônia está a mais ou menos uns 3 a 4 meses de viagem de Jerusalém. Então olha só, quanto tempo? 1.500 quilômetros de viagem. Como que eles receberam essa notícia? Provavelmente passaram-se alguns meses até chegar lá essa notícia e muito mais. Eles fecharam, bem naquela época que o sol ocorreu aquilo, ele acabou voltando, uma coisa muito fora do normal. E o que ocorreu naquele povo? A curiosidade deles. Como eles eram muito estudiosos, fecharam as duas coisas e foram fazer a visita. Meus amigos, vejam só, quando nós temos muitas vezes a oportunidade de pregar, de falar para as outras pessoas do amor do Senhor, e nós perdemos a oportunidade. Vejamos a oportunidade que Ezequias teve de converter aquele povo, de fazer mais filhos de Deus saírem da Babilônia. Assim como em Apocalipse 18 o Senhor pede que nós saiamos de Babilônia. Versículo 13. E Ezequias lhes deu ouvidos, ele lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata e o ouro e as especiarias e os melhores ungüentos e a sua casa de armas e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que lhes não mostrasse, nem a sua casa, nem todo o seu domínio. Olha só, não teve coisa que não mostrasse. Não tem pessoas assim? O meu pai é uma pessoa assim. Chega qualquer desconhecido conversar com ele, ele mostra tudo, conta tudo, fala de tudo. Em meia hora a pessoa já está sabendo de toda a vida dele. E o pior que da minha também. Versículo 14. Olha só o que é prejudicial. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que disseram aqueles homens e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: De um país muito remoto vieram, de Babilônia. E ele disse: Que viram em tua casa? E disse Ezequias: Tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu lhes não mostrasse. Olha só, praticamente entregando o ouro ao bandido. Era uma oportunidade de ele converter as pessoas. Não, olha só, o meu Senhor, o meu Deus, o Deus verdadeiro, me curou. Eu estava ali praticamente no leito de morte. Eu estava com o pé na cova, como dizemos lá no interior. Mas o Senhor, meu Deus, teve piedade de mim e ele me curou, me restituiu e ainda me prometeu mais 15 anos. Olha só como ele é bondoso, como é maravilhoso. Deveríamos louvá-lo. Vocês não querem também servir a um Deus incrível desse? Olha só que chamado poderia ser para aquele povo se converter. Versículo 16. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que
entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Versículo 18. E ainda até de teus filhos que procederem de ti e que te gerares tomarão para que sejam eunucos no paço do rei de Babilônia. Vejam só que coisa incrível, não é mesmo? Ele poderia ter ajudado a converter aquelas pessoas, ter ajudado a ensiná-los sobre o verdadeiro Senhor Deus, mas não. Ele preferiu mostrar tudo o que era terreno. E o que aquele povo voltou e disse para os reis, para aquelas outras pessoas, para os maiorais e tudo? Ou o que vocês chegou o Merodach para eles? O que vocês descobriram lá em Jerusalém? Como é que é? O que ocorreu? Como é que ele foi curado? Olha, rapaz, ele não mostrou nada para nós de como que ele foi curado. Mas olha, aquele povo é rico, tem ouro demais lá. O que bateu na cabeça do rei? Olha só a ideia, não, para aquele povo de lá tem ouro demais. Vamos descer lá naquela região e vamos conquistar tudo, vamos tirar tudo deles, vamos trazer para nós, para a Babilônia. E assim já começa a iniciar-se aqui o grande império, um dos maiores impérios, mais louváveis, mais cheio de glória, porque teve muito ouro, que é a Babilônia. Meus amigos, espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho melhor. Fique com o Senhor Deus. Até a próxima.